a Polícia Federal, Vinc, o Leal, cumprimentando Sérgio Mendonça, cumprimentando a todos os deputados aqui presentes, o Assis, deputado Luiz Couto, deputado Policarpo, presidente em exercício Laércio, e cumprimentando todos os policiais, agentes, a EPA, da Polícia Federal e a imprensa. Senhor presidente, nós passamos aqui por um momento aí de greve também na Polícia Federal, assim como passamos também por outras categorias. E não é fácil, ninguém entra em greve porque queira entrar em greve. As pessoas só entram em greve quando se tem a necessidade. Quero também aqui cumprimentar a equipe do Ministério do Planejamento, o Baião, a Marcela, que se fazem aqui presente. Ninguém entra em greve porque queira entrar em greve. É uma necessidade de longo tempo. Eu lembro que assim que assumi meu primeiro mandato, em 2007, esse é o segundo, e eu gosto sempre de fazer correlação para a gente poder entender melhor as coisas. Nós tínhamos um problema sério na Polícia Rodoviária Federal. E naquele momento não se aceitava sentar a polícia propriamente dita, o administrativo, e existia um descontentamento muito grande. E promovemos ainda em 2007 uma audiência pública entre todo o quadro da Polícia Rodoviária Federal. E passando-se pelos policiais rodoviários, 3 eram os pleitos naquele momento. Primeiro, plano de carreira. Segundo, a reestruturação do nível superior. E terceiro, era a questão do... Então, um era o plano de carreira, o outro era a reestruturação do nível superior e a terceira era a contratação de novos policiais rodoviários federais e também do administrativo. Conseguimos avançar nos 3 pontos em rodadas de negociação junto ao Ministério do Planejamento e junto ao Departamento. Isso, depois de muitas discussões, houve avanço tanto para o quadro administrativo quanto para o quadro da polícia. Um ponto importante naquele momento se tinha também aqui no Congresso: a criação da Frente Parlamentar em defesa da Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho por hábito, tudo que eu proponho, e isso foi me ensinado desde moleque pelos meus pais, de que tudo aquilo que a gente propõe, a gente fazer parte. Eu estou saindo daqui, eu vou assumir a prefeitura, e é ruim você propor algo e você não está dentro. Mas gostaria de sugerir que fosse criada aqui uma frente parlamentar em defesa da Polícia Federal. Eu deixo isso aqui no ar, porque aquilo que eu falei, é quando a gente propõe, o ideal é que você esteja junto. E tudo aquilo que eu proponho, eu por hábito, eu faço parte. Faço aqui também uma crítica, quero fazer essa crítica à Polícia Federal. Eu nunca fui procurado pela Polícia Federal. Eu nunca fui procurado. Eu trabalho com todos os segmentos de servidores públicos. Teve um projeto aqui que tramitou, que tratava-se de 900 mil servidores públicos. Eu conversava com um companheiro aqui, apresentei o maior número de emendas desses 900 mil servidores. Quase 90, o gabinete era lotado de servidores públicos. Fui quem mais conseguia aprovar emendas junto à medida provisória dos servidores públicos. A Polícia Federal nunca me procurou. Faço esse registro e é importante que faça. Não como puxão de orelha, mas que a Polícia Federal, ela se aproxime mais do Congresso Nacional também.
que ela chegue junto dos congressistas. Pode-se trabalhar com parlamentar, com outro, mas trabalhe-se com todos. Isso é essencial. Eu fui procurado, e quero também fazer esse registro, pelos papiloscopistas e a Associação Brasileira dos Papiloscopistas da Polícia Federal nos procuraram para que trabalhássemos com que os papiloscopistas tivessem o mesmo direito dos peritos da Polícia Federal. E aqui eu quero fazer um registro. Eu já tinha conversado antes, nem sabia que o presidente da associação, o Dr. César, estava aqui, e nós conseguimos avançar aqui. Conseguimos vencer etapas praticamente impossíveis dentro da Câmara dos Deputados. Chegou-se a um outro momento muito importante, quando, depois de vencido todas as etapas e indo esse projeto para o Senado, foi-se montado aqui, foi articulado que um grupo de parlamentares trouxesse esse projeto para votação em plenário. Conseguimos retirar, depois de explicar a cada um dos parlamentares, essas assinaturas. E o projeto agora está tramitando no Senado, na República. A nossa linha de trabalho, a nossa linha de conduta não é tirar pão de ninguém, mas é dar pão para quem precisa. E esse tem sido o nosso trabalho. Eu não quero saber se o delegado é top. Delegado é top, eu bato palma e fico contente. Eu quero saber que os outros também possam ser top. É nessa linha que a gente trabalha. E a gente nós conseguimos aqui no Congresso avançar em vários setores. O governo federal, Dr. Sérgio Mendonça, parece que assumiu um compromisso com os grevistas da Polícia Federal, que quando paralisassem o seu movimento, apresentariam de imediato um termo de compromisso. E parece que esse termo de compromisso não foi apresentado até hoje. Isso não pode acontecer. Se existe uma discussão, o governo chega e alega: olha, não negociamos em greve. Isso aqui é uma linha do governo e eu respeito toda a linha. Eu posso divergir, mas eu respeito. Mas propõe ao final de que, terminando-se a greve, iremos apresentar um termo de compromisso. Isso tem que acontecer. É o mínimo de segurança que se dá a outra parte interessada, para que ela possa avançar. Para que não possam estar amanhã falando: será que nós vamos ter que fazer uma outra greve? Então o governo tem que chamar para si a responsabilidade agora, e o governo federal tem que apresentar isso. Tem-se essa reunião agendada para segunda. Já cheguem com esse termo de compromisso na segunda e apresentem esse termo de compromisso. Quando vai se discutir, a questão do que será a função da atribuição, a atribuição não tem muito o que se discutir, já é nível superior. Isso já está decidido, assim como estava na Polícia Rodoviária Federal. E depois das rodadas de discussões, foi dado a eles o nível superior. Isso já aconteceu. Isso é ponto passivo, nós não temos mais que ficar discutindo. Ou dá ou não dá. Ou dá ou não dá. Mas nós não podemos mais ficar discutindo. Conversava aqui, é Antônio, né? Hein? Sali, eu conversava aqui com o Sali também. O Sali me colocava uma outra situação, que abriram mão do reajuste salarial em 2013 para que fosse discutido isso para 2014, 2015 e 2016.
para que pudesse entrar no orçamento do ano seguinte. Isso é importante a gente ver essa situação. Eles abriram mão. Então, o governo federal, nós estamos aí num período de Copa do Mundo, nós estamos num período de Olimpíadas, nós temos uma fronteira aí de mais de 15 mil quilômetros, nós temos uma escassez de agentes da polícia, eu não vou falar agentes, eu vou falar EPAs. Nós temos uma diminuição, uma redução acentuada de EPAs. Hoje tem quantos EPAs? Quantos agentes? 11 mil? Agentes dos EPAs já tem uns 10 mil. 8 mil para você cobrir tantos eventos a nível nacional e uma fronteira que hoje é riquíssima no narcotráfico. Riquíssima no narcotráfico. Quantos que não estão sendo expostos? Gostaria de pedir ao senhor, Sérgio Mendonça, doutor Sérgio Mendonça, que todas essas relotações que foram feitas após greve, elas fossem dissipadas. Essas relotações eu vejo como sendo o pior dos assédios morais que possa existir. Isso é perseguição clara. Isso é perseguição clara. Nós, como servidores públicos, eu também sou, a gente entende isso. Assim como o governo federal trabalha com essa questão da reposição salarial pelos dias de greve, que olhe isso com carinho. Isso mostra rancor. Isso mostra ressentimento. Nem rancor, nem ressentimento deve estar na frente de um homem na vida pública. Nenhum dos dois. Eu poderia chegar aqui e falar, esse dia eu fui agredido pela Polícia Federal no meu estado. Eu fui agredido. Defendendo um movimento grevista de uma universidade federal. Fizeram uma denúncia contra mim. Está lá. Disseram que eu que agredi, que eu intervi uma ação da Polícia Federal, quando foi justamente o contrário. Mas o homem público, ele não tem que olhar essas coisas. E eu vi acontecer, ao mesmo tempo que falo isso, uma das coisas mais bonitas na minha vida pública. Estava no movimento lá da transposição, Sérgio, dos servidores do Estado de Rondônia, que a gente até hoje estamos esperando que isso aconteça, explicando o que está acontecendo aqui. Aí chegaram os agentes da Polícia Federal, eles estavam em greve naquele momento, todos eles de mãos dadas, cercaram lá a Praça das Três Caixas Maria, que é um símbolo de Porto Velho. Aí vieram pedir para mim uma reunião, aí eu fui até eles. Aí quando eu cheguei lá, eles me falaram isso que eu falei, olha, que eu nunca fui procurado para a Polícia Federal, eu falei para eles também. Olha, eu nunca fui procurado, né? E nisso o policial federal que me agrediu fez uma das coisas mais bonitas que eu vi na vida pública, até hoje. Ele deu a volta, chegou e disse, doutor Mauro, assim que eles me chamam lá, doutor Mauro, eu quero pedir desculpa por aquilo que eu fiz, na frente de todos os companheiros dele. E a humildade é uma das coisas que eu acho mais bonita. Então, para mim, independente de ter sido ou não, eu defendo a corporação. Eu defendo como a gente deve defender a todos. Então, eu peço isso, Sérgio. A gente pede em nome até do Congresso. A relotação, que seja reavaliado isso, que não deixe isso acontecer. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu deixo aos colegas aqui parlamentares. Nós temos a frente parlamentar em defesa da segurança pública. É uma frente, é ampla. Faça uma específica, igual tem também da Polícia Rodoviária Federal. Uma frente parlamentar em defesa da Polícia Federal. E aqui nós temos muitos parlamentares que são envolvidos da Polícia Federal, né? Que o governo chegue com esse termo de compromisso, que foi uma solicitação do governo, parem a greve que nós iremos apresentar o termo de compromisso. Façam isso acontecer e certamente o relacionamento
ele será muito mais. E não esqueçam nunca, companheiros, é aquilo que a gente está falando. Assim como a gente luta por vocês, eu também luto pelos administrativos. Não esqueçam nunca dos administrativos. Quantos policiais federais que hoje, por não se ter um número suficiente de administrativo, estão ocupando espaço lá dos administrativos? Eles também merecem ser remunerados com dignidade e com respeito. Então, senhor presidente, era isso que eu tinha que falar e agradeço.